Muito boas noites. Espero que possamos ainda jantar a uma hora muito decente. Tenho aqui um relógio que tem justamente como objetivo evitar que alguém aqui possa desfalecer por falta de conduto. Espero que ele chegue em devido tempo e darei o meu contributo também para isso. Mas antes disso, queria rapidamente dizer-vos algumas coisas. A primeira é para agradecer à Lina este jantar, que estava prometido há muito. O pretexto foi, evidentemente, o Dia Internacional da Mulher, mas esse não passou de um pretexto. Na verdade, existe uma intervenção política cada vez mais significativa dentro do PSD, que é protagonizada por mulheres. E isso é importante na medida em que o nosso partido, desde sempre, foi um partido que se afirmou na sociedade portuguesa como defensor, já aqui foi recordado, da igualdade de oportunidades, e isso compreende também, como é evidente, a igualdade do ponto de vista do género. E nós fomos sempre um partido feito de homens e de mulheres, com uma militância muito intensa, partilhada por uns e por outras. Mas é verdade que temos ainda um déficit grande de representação ao nível das nossas estruturas de mulheres. Há muitas possibilidades de atalhar caminho. A mais tradicional delas todas é a imposição de cotas. Como sabem, na lei isso acabou por acontecer na lei eleitoral, para o Parlamento e para os municípios. Dentro do PSD, essa opção ainda não foi tomada, mas nós devemos ter consciência de que é preciso dar o reconhecimento devido à importância da intervenção política das mulheres dentro do PSD. Cada um de nós deve fazer esse reconhecimento e eu, que não optei hoje por fazer um elogio à solução das cotas, já disse à engenheira Lina Ramos há muito tempo que estaria perfeitamente disponível para subscrever uma proposta que dentro... É verdade, eu peço desculpa por essa troca, eu peço desculpa. Para que se pudesse, dentro do PSD, dar esse passo, se essa for a vontade maioritária, largamente maioritária, porque, como sabem, as alterações estatutárias requerem 2/3 da vontade dos congressos para que se pudesse efetivar. Mas, independentemente disso, nós devemos, pelo mérito que as mulheres social-democratas têm, devemos dar a oportunidade a que esse espaço de intervenção possa, de facto, existir. E ainda há pouco o referíamos ali na nossa mesa. Eu, na minha comissão permanente, em 6 vice-presidentes, tenho 4 mulheres. Não resulta de uma opção estatutária, nem de uma vontade particular de chamar mulheres. Trata-se do reconhecimento da qualidade que essas militantes têm na sua intervenção política e do facto de me parecer que esse é um sinal importante para transmitir a todo o partido de que, quando temos mulheres com qualidade como temos, devemos chamá-las a intervir ao mais alto nível da nossa intervenção política partidária. Portanto, Lina, espero que esse seja o caso a todos os níveis das nossas estruturas. Mas, da mesma forma que a Lina Lopes tem vindo a desenvolver com muitas outras esse espaço de intervenção próprio dentro do PSD, eu tenho vindo a constatar
que cada vez mais essa mensagem chega mais longe. E temos tido a oportunidade de ver organizações de eventos semelhantes a este a acontecerem um pouco por todo o país. Espero realmente que esta seja uma boa oportunidade para continuarmos a afirmar o PSD, portanto, não apenas como um partido interclassista, como um partido que promove a igualdade de oportunidades, mas que a pratica dentro da sua própria atividade partidária. Em segundo lugar, queria felicitar também a Lina Lopes por ter tido a iniciativa de homenagear aqui 3 mulheres muito particulares. Uma que já não está entre nós, a Odete Silva, a quem já prestámos uma homenagem amiga e sentida, tanto no grupo parlamentar, porque ela ingressou no grupo parlamentar do PSD num período muito especial, mas também no distrito de Lisboa. E parece muito justo que num jantar com esta natureza ela aqui pudesse ser evocada também, porque foi realmente uma mulher extraordinária que deixou muitas saudades entre todos nós. Mas as 2 mulheres que aqui estão hoje connosco e que mereceram esta justa homenagem são também 2 pessoas muito especiais e eu não queria passar adiante na minha intervenção sem lhes prestar também aqui o meu tributo e o meu testemunho de admiração por pessoas que são fundadoras do PSD, que desde a primeira hora, portanto, emprestaram muita da sua sabedoria, da tenacidade que revelaram na sua intervenção, à grandeza do partido que Sá Carneiro nos legou, na altura PPD e depois PPD-PSD. Quer à Conceição Monteiro, quer, evidentemente, à Virgínia Estorninho, quero deixar aqui um beijinho de muita admiração, de muita amizade e, sobretudo, de muito reconhecimento pelo mérito extraordinário que revelaram e ainda revelam para aquilo que é a nossa atividade política. Mas permitam-me que, neste jantar, possa dizer alguma coisa que não tem que ver diretamente com as mulheres, mas também tem que ver com as mulheres, com os homens, com os jovens, com os mais velhos, com o nosso país, no fundo. Porque é a olhar para o país e a pensar no país que nós fazemos política desde sempre. Nós vivemos um tempo que tem sido muito marcado pelo artificialismo da comunicação política. De certa maneira, vivemos com uma maioria e um governo que beneficiaram extraordinariamente do trabalho que foi feito durante alguns anos de recuperação da situação económica, social e financeira do país, para, em vez de continuar um caminho de recuperação, querer dar às pessoas a ilusão de que, em primeiro lugar, o que foi feito antes, entre 2011 e 2015, correspondeu a um excesso de sacrifício que não teria sido necessário. Esta é a ficção e a tentativa de reescrever a história que a atual maioria e o atual governo querem todas as semanas, todos os dias fazer. E, por outro lado, que a situação que hoje vivemos é uma situação sólida, de forte recuperação, que só é possível porque o PSD não está no governo. Trata-se, em ambas as circunstâncias, de uma mistificação. E, muito frequentemente, de uma profunda desonestidade política. Nós não precisamos de reclamar os méritos daquilo que fizemos e, provavelmente, os que aqui estão sabem que, enquanto exerci funções de Primeiro-Ministro, sempre disse que não era a dizer mal do que vinha de trás que devíamos fazer as escolhas do dia-a-dia e a nossa intervenção política.
Mas isso é muito diferente de ficarmos calados quando ouvimos diariamente esta versão de que o que se passou entre 2011 e 2015 foi assim uma espécie de período negro que só aconteceu porque, por obsessão ideológica do PSD, o país e os portugueses tinham de sofrer. Eu acho que é mesmo uma indignidade por parte de quem conduziu o país a uma situação de pré-bancarrota vir acusar aqueles que no governo limparam a casa de terem feito muito mais do que era preciso apenas porque têm ideologicamente a obsessão de impor sacrifícios desnecessários. Nós sabemos que isto é uma mistificação e é uma desonestidade política. Na verdade, os portugueses sabem a situação a que chegámos em 2011. E sabem também as condições em que o governo que precedeu o do PSD e do CDS-PP negociou os termos de um memorando de entendimento e, portanto, de uma situação de resgate no país. Se tivesse havido uma alternativa a pedir um resgate e se tivesse havido alternativa a um caminho que trouxe muita austeridade ao Estado e não só, posso-vos garantir que o PS a tinha posto em prática antes de 2011. Porque nós sabemos que não há nenhum partido que goste de aplicar medidas de austeridade que não sejam necessárias. Nenhum. Essa é a razão porque nós não fazemos processos de intenção em relação aos outros partidos. Nós, quando dizemos que o país, em 2011, chegou à pré-bancarrota, fazemos uma constatação. Nunca ninguém ouviu dizer, seja a quem for no PSD, que o PS, quando esteve no governo, quis deliberadamente empurrar o país para a bancarrota. Eu presumo que tal não tenha acontecido. Isso não impede que quem esteve no governo não tivesse responsabilidade pelas políticas que produziram esse resultado. É assim. Nós constatamos factos. Não fazemos processos de intenção. Não éramos nós que estávamos no governo em 2005, e 2006, e 2007, e 2008, e 2009, e 2010, e 2011, quando o governo que nos precedeu pediu a ajuda externa. Como é que se pode, como chegou a ser feito na campanha eleitoral de 2015, afirmar que foi o PSD que chamou a Troika e que conduziu o país à bancarrota? Alguém leva a sério uma coisa destas? Quem fez esta afirmação é hoje o Primeiro-Ministro. E fê-la em campanha eleitoral. Depois disso, já fez várias outras afirmações, pretendendo responsabilizar o PSD e a mim próprio em termos de intenção política e de resultado por coisas que nós nunca desejamos ou nunca fizemos. 2011 a 2015 foi um período em que os portugueses sabem as condições em que tivemos de governar e sabem como conseguimos, a partir de 2014, ter a nossa economia a crescer, o emprego a crescer, o desemprego a baixar, o país a restaurar a sua credibilidade externa, e essa foi a razão porque nós fechámos o memorando de entendimento e não pedimos mais resgate nenhum. Não pedimos mais resgate nenhum porque o país tinha crédito que tinha perdido em 2011. Essa foi a razão porque não houve um segundo resgate ou não houve um programa cautelar. Foi simplesmente porque o país conseguiu recuperar externamente a sua credibilidade e o acesso a financiamento. E isso aconteceu porque nós fomos bem-sucedidos nas transformações que fizemos. E os portugueses
como os investidores externos acreditavam no que estava a ser feito. Que bem ficava a quem hoje governa reconhecer a boa herança que recebeu, porque não a recebeu só do governo que nós fomos, recebeu-a também dos sacrifícios que os portugueses fizeram para que fosse possível recuperar em Portugal. Mas o que aconteceu de então para cá é muito menos positivo do que aquilo que se quer vender. Na verdade, o país, em termos económicos, cresceu menos do que estava a crescer quando nós saímos do governo. Isto é uma constatação, não é um processo de intenção. Já se mediu. A nossa economia desacelerou em relação a 2015. Em 2015 crescemos 1,6%, depois de termos crescido 0,9% em 2014, e em 2016 andámos para trás. Já só crescemos 1,4%. Perdeu-se, portanto, uma parte da embalagem. Será muito justo poder supor que se outros países que passaram por circunstâncias igualmente difíceis como nós aproveitaram esta recuperação para crescer mais, que se nós tivéssemos mantido o nosso caminho, tivéssemos também, como eles, crescido mais. Porque, em muitos aspectos, a única coisa diferente que aconteceu foi a mudança de orientação política do governo quando comparamos o que se passou entre Portugal e a Espanha ou a Irlanda. Crescemos, por isso, menos. E, sobretudo, aquilo que mais nos preocupa foi o recuo que se registrou em matéria de investimento. Isso é muito importante porque um país que tem uma dívida elevada, seja pública, seja privada, ou tem investimento, e em particular investimento direto estrangeiro, para poder aumentar a sua capacidade, para poder aumentar os empregos, para poder aumentar o rendimento, ou se não há investimento, não é pelo consumo que a gente lá pode ir, pela simples razão de que as pessoas têm uma poupança cada vez menor. O que significa, portanto, que na sociedade portuguesa, e isso é muito compatível com o nível de dívida que se foi acumulando, as pessoas só podem gastar por conta do que hão de vir a ganhar. Ora, para quem já está endividado, é mais difícil que o crescimento da economia venha daí. Ele deve vir, sobretudo, de novos empreendedores, de gente que arrisca o seu dinheiro para crescer amanhã. E é daí que vai aparecer mais emprego e mais rendimento. Não é fazer mais do mesmo, como fazemos até agora, que podemos libertar mais rendimento para o futuro. É fazer mais do que fazíamos antes. Nós sabemos que é assim. Ora, justamente o investimento caiu ao longo do ano de 2016. E ainda há pouco, num debate parlamentar com o Primeiro-Ministro, me recordo de ele dizer que no último trimestre de 2016 já se estava a recuperar o investimento. É verdade. E eu espero que em 2017 se recupere significativamente mais. Mas quando confrontado com a realidade, o Primeiro-Ministro foge. Nós dissemos-lhe, o investimento no último trimestre de 2016 recuperou face aos trimestres anteriores. Mas quando comparado com o ano de 2015, cresceu menos de metade. Como é que ele se queixa do que recebeu se nós lhe deixamos o investimento a crescer mais do dobro do que ele demorou praticamente um ano a conseguir fazer com o investimento? É uma desonestidade política. Nós deixamos a economia a funcionar melhor no final de 2015. Sobretudo quando olhamos para as condições estruturais do futuro. E perdemos, sobretudo, boas oportunidades.
2016 foi um ano em que o Banco Central Europeu interveio de maneira a tornar o preço do dinheiro mais barato. E isso é bom para aqueles que têm dívidas. Foi excelente para a maior parte dos países da zona euro. Mas foi mau para Portugal. Porquê? Porque as nossas taxas de juros, o custo do dinheiro, ao contrário do que aconteceu nos outros países, aumentou e não diminuiu. Devíamos todos ter aproveitado a embalagem da política do BCE, que era tão reclamada pelo Partido Socialista antes, que dizia que o BCE devia intervir mais. E quando isso acontece, o que é que se passa? Em vez das nossas taxas de juros baixarem, subiram. Ao longo de 2016, passámos a pagar muito mais para financiar o Estado do que pagávamos antes. Desperdiçámos, durante todo esse ano, as oportunidades. E continuamos a desperdiçar em 2017. Por outro lado, tivemos, em 2016, um dos anos com o preço do petróleo mais baixo. Isto é muito importante para a economia, sobretudo para aqueles que querem exportar mais. O que é que o Governo fez para aproveitar a quebra do preço do petróleo? E, dessa maneira, para ganharmos mais competitividade nas nossas exportações? Subiu os impostos sobre os produtos petrolíferos. Achou que, desta maneira, ninguém ia ficar pior. Estão a ver, a gente paga mais impostos, mas como o petróleo é mais barato, paga-se a mesma coisa. Portanto, é bom. O Estado arrecada mais dinheiro e as pessoas ficam bem porque acham que não estão a pagar mais pelos combustíveis. Mas os nossos concorrentes estão todos a pagar menos pelos combustíveis. E quando o petróleo subir, o que é que vai acontecer àqueles impostos e à nossa competitividade externa? Vai cair ainda mais. Quer dizer, aquilo que era conjunturalmente bom e que nós podíamos ter aproveitado para crescer mais, para desendividar mais, para criar ainda mais emprego, desperdiçamos. Ou com as taxas de juros, ou com os impostos sobre os produtos petrolíferos. E aquilo em que podíamos ter beneficiado das reformas importantes que tinham sido feitas nos anos anteriores para cavalgar ainda mais a confiança dos investidores, o que é que fez o Governo e a sua maioria? Fizeram reversões, umas atrás das outras. Era muito difícil que o resultado pudesse ser melhor. Tivemos, por isso, um ano em que as oportunidades não estiveram contra nós. Nós deitámo-las fora por opção política. Foi também um ano, portanto, em que aceitámos correr mais riscos enquanto país. E isso resulta do facto de o Governo e a sua maioria estarem sempre mais preocupados com as sondagens e com a proximidade de eleições do que a pensar no futuro do país. Já o disse, a estabilidade é muito importante para os governos não terem de andar todos os anos a ver se agradam às pessoas para poderem ganhar eleições. Se as eleições fossem todos os anos, andávamos sempre em campanha. E andar sempre em campanha não é governar. Por isso é que se dá um período de 4 anos. É para não andarmos sempre em campanha. É para podermos planear a intervenção do Governo de maneira a não estarmos sempre preocupados com o resultado imediato, mas com os resultados a médio e longo prazo. Mas este Governo, como governa para a sobrevivência e para agradar, não tem uma perspectiva de médio e de longo prazo. Por isso aceita correr riscos mais intensamente. Creio que isso trouxe mais vulnerabilidade a Portugal. E é por isso que hoje não beneficiamos tanto da conjuntura externa como podíamos ter beneficiado. Mas há uma área onde eu penso que é bem visível a ficção que se criou.
que é a área do sistema financeiro. Ainda hoje tivemos a notícia de que a Comissão Europeia reconfirmou a autorização que concedeu ao Estado português para fazer a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O Governo enunciou este como sendo um objetivo prioritário. E andou o ano todo de 2016 a dizer que era indispensável fazer a capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Hoje ficámos a saber que o Estado vai lá meter 2,5 mil milhões de euros. Eu digo vai porque ainda não meteu. Até hoje, quase um ano e meio depois do Governo ter assumido funções, a única parte da capitalização que fizeram foi com o dinheiro que nós lá deixámos. Com os cocos que nós lá deixámos, com as ações que nós lá deixámos. Até hoje, o Estado ainda não pôs um euro fresco dentro da Caixa Geral de Depósitos. Mas vai meter agora 2,5 mil milhões de euros. As pessoas perguntam, porquê tanto dinheiro? E o Governo responde, porque são muito elevados os prejuízos. É que o Governo anterior andou a esconder a verdadeira situação da Caixa Geral de Depósitos. Diz o Governo. O anterior Governo da maioria PSD, CDS, PP, de resto, andou a esconder toda a situação no sistema financeiro. Qual situação? A que nos deixaram em 2011. Dá-se então esta circunstância extraordinária, que é os socialistas hoje culparem-nos por não termos limpo mais imparidades daquilo que foram os anos de gestão socialista. Porque nós vamos ver às contas da Caixa e tentamos perceber a razão daqueles prejuízos. E a gente percebe. A anterior administração, que foi nomeada por este Governo, teve uma política de reconhecimento agressivo de imparidades. Quer dizer, deu orientações aos auditores para tratarem os créditos em risco de outra maneira. Claro que se formos mais agressivos no reconhecimento dessas imparidades, precisaremos de mais capital para provisionar esses riscos. Quando é que o crédito que está em risco foi gerado? Foi antes do PSD ter chegado ao Governo. Esta é a primeira coisa que os portugueses precisam de ouvir no dia em que foi confirmado que o Estado vai precisar de pôr 2,5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. Isso deve-se ao facto de, em gestão anterior a 2011, se ter concedido crédito com risco a mais. E agora, o mesmo grupo parlamentar que impede que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa apurar quais foram esses créditos, porque é que foram concedidos, querem atirar para o PSD a culpa desses créditos estarem em risco. Eles é que os concederam e nós é que temos a culpa. É uma forma extraordinária de pôr o problema. Mas deixem-me dizer uma segunda coisa sobre isto. Na verdade, enquanto estivemos no Governo, a Caixa Geral de Depósitos reconheceu quase 5 mil milhões de euros de imparidades por crédito com risco que foi atribuído na gestão anterior de 2011. Quase 5 mil milhões de euros. Quando olhamos para todo o sistema financeiro, reparamos que o volume de imparidades que foram reconhecidas ascendeu a perto de 20 mil milhões de euros. O que é que o Partido Socialista queria? Que nós, em 4 anos,
tivéssemos reconhecido as imparidades todas que eles geraram enquanto foram governo? Que impuséssemos aos portugueses ainda mais sacrifícios no financiamento dos bancos para que eles hoje nos pudessem acusar de ideologicamente querermos castigar ainda mais os portugueses? A acusação do Partido Socialista é completamente inconsistente e factualmente desonesta. O nosso sistema financeiro, em 4 anos, melhorou de uma forma impressiva. E o trabalho que ainda há para fazer no setor financeiro só é possível de fazer porque, ao contrário da Grécia, não estamos a gerir um segundo ou um terceiro ou um novo resgate, mas justamente porque fizemos aquilo que era preciso fazer na altura certa. Hoje, o Partido Socialista, no fundo, o que quer é criar nas pessoas a ideia de que tudo estava mal feito, quando, na verdade, o que o PS andou a fazer este ano foi aumentar os riscos que pesam também sobre o setor financeiro. Foi isso que obrigou outros bancos a constituírem provisões ainda mais elevadas e a poderem mesmo enfrentar situações em que podiam não ter capital necessário para cobrir esses riscos. Hoje, eu acho, o sistema financeiro mostrou resiliência. Mas isso não se deve ao facto do Partido Socialista estar a governar. Representou o esforço dos acionistas privados para porem mais dinheiro nos bancos e um grande sacrifício que o Estado mostrou para pôr dinheiro, quando foi preciso, na Caixa Geral de Depósitos, que nós herdámos em má situação em 2011. Finalmente, olhamos para as acusações mais insidiosas que têm sido proferidas pela maioria e pelo Governo. A mais insidiosa teve que ver com a polémica dos offshores. A maioria e o Governo entenderam acusar o PSD, o Governo, os membros do Governo e o então Primeiro-Ministro de deixarem sair pela porta do cavalo 10 mil milhões de euros de Portugal sem pagar impostos para paraísos fiscais. Nós, na altura, reagimos como quem não deve tem de reagir, dizendo que era preciso apurar tudo, investigar tudo, apurar todas as responsabilidades. Já se ouviram os diretores-gerais dos impostos. O trabalho ainda não está todo feito. Ainda há gente para ouvir e há perguntas que ainda precisam de resposta. Mas há algumas coisas que já sabemos. Primeira coisa, não foi o facto de não se terem publicado as estatísticas que impediu que as estatísticas fizessem. Durante todos os anos em que estivemos no Governo, as estatísticas foram feitas. E quando saímos do Governo, continuaram a ser feitas. Não foi pelo facto de não serem publicadas que não foram feitas. Em segundo lugar, sabemos também que a grande maioria dos valores que estavam comunicados à autoridade tributária, por razões relacionadas com o sistema informático, não foram detectadas. O que significa, portanto, que se as estatísticas tivessem sido publicadas, teriam sido publicadas com esse erro. Quem é que descobriu o erro? A autoridade tributária. Nem sequer foi o Governo. Porque o novo Governo, em 2016, publicou as estatísticas com o mesmo erro que já vinha dos anos anteriores. Foi preciso que se tivesse alterado o programa informático nas finanças, na autoridade tributária, para que se detectasse que havia declarações que não tinham sido tratadas. Em terceiro lugar, a maior parte das comunicações que foram feitas à autoridade tributária deveriam ter sido tratadas já no tempo do novo Governo.
e não no tempo do governo anterior. E de uma assentada, portanto, nós ficámos a saber que no nosso tempo não deixámos sair, nem deixámos de deixar sair dinheiro nenhum, porque as transferências que são feitas para paraísos fiscais não dependem da autoridade, da intervenção, da autorização do governo. São comunicadas posteriormente a serem feitas pelos bancos à autoridade tributária. Portanto, não foi o governo que deixou sair, nem deixou de deixar sair. Segundo, que o facto de não se terem publicado as estatísticas não significa que elas não tivessem sido feitas e elas tinham e enfermavam de um erro que se manteve com este governo e que foi alterado por intervenção da autoridade tributária. Terceiro, ficámos a saber que uma parte significativa, a maior parte, do valor que devia ter sido fiscalizado pela autoridade tributária só o poderia ser feito já no período posterior a 2015. Mas a acusação insidiosa de que nós deixámos sair o dinheiro, que esse dinheiro representava uma montanha de impostos que não foram cobrados e, portanto, de gente rica que foi protegida pelo anterior governo, quando andava a tirar dinheiro aos pobres, é uma acusação que, além de desonesta, revela uma maneira de fazer política que é rasteira e demagógica. Nunca foi a nossa forma de fazer política e eu tenho quase a certeza, nunca será esta a forma de fazer política do PPD-PSD. Depois espantam-se que nós possamos reagir mal. Claro que reagimos mal. Nós não gostamos de ver quem está no governo a comportar-se como se fosse um provocador, um agente provocador, que vira do avesso a situação, que sabe que é ficcionada para retirar uma avaliação moral que não tem moral para fazer. É isto que se chama populismo, é isto que se chama demagogia, é isto que se chama atirar areia para os olhos das pessoas. Quando alguém denuncia esta situação, o governo e a sua maioria reagem mal. Não gostam que se discorde deles. Quando é no plano partidário, fazem estas acusações desonestas. Quando são reguladores, entidades ou autoridades com independência, então, nesse caso, o tom de voz sobe e procura-se atacar essa independência, mostrando uma total intolerância e desrespeito pelo funcionamento de mecanismos básicos de uma sociedade democrática. Eu dou-lhes 2 exemplos claros disto. Foi criado em Portugal um Conselho de Finanças Públicas. Fui eu que o ajudei a criar. Resultou até de uma exigência que fiz, ainda líder da oposição, em 2010, ao então Primeiro-Ministro José Sócrates. Quando se discutia o pacote de austeridade que o governo Sócrates precisava de aprovar no Parlamento, e não tinha votos para isso, o PSD exigiu em troca algumas coisas. Que o Estado gastasse menos, para não ter de cobrar tantos impostos, que as contas públicas fossem mais transparentes, exigindo, portanto, a criação de uma entidade que pudesse fiscalizar as contas públicas e que se fizesse bem as contas às parcerias público-privadas. Foram 3 exigências importantes que nós fizemos. Foi já no nosso tempo que este Conselho de Finanças Públicas foi criado. É suposto ser independente do governo. E por essa razão
nós decidimos que quem escolhia os membros do Conselho de Finanças Públicas deviam ser duas autoridades independentes: o Banco de Portugal e o Tribunal de Contas. E é mesmo assim. Ficou isso na lei. É o Tribunal de Contas, o Presidente do Tribunal de Contas e o Governador do Banco de Portugal que propõem ao Governo os nomes para o Conselho de Finanças Públicas. O nome para Presidente do Conselho de Finanças Públicas, que me foi proposto pelo Governador e pelo Presidente do Tribunal de Contas, foi o da doutora Teodora Cardoso. A Presidente do Conselho de Finanças Públicas sempre foi conhecida por não ter qualquer simpatia pelo PSD. Era-me muito fácil, na altura, dizer ao Governador e ao Presidente do Tribunal de Contas: então, agora que eu criei um Conselho de Finanças Públicas, por que não me propõem um nome mais próximo do Governo? Os senhores não querem pensar melhor? Não querem, em vez da sugestão que me estão a fazer, sugerir alguém mais próximo da área do PSD? Ora, não foi assim. O Governo de então respeitou totalmente a indicação que foi feita pelo Governador do Banco de Portugal e pelo Presidente do Tribunal de Contas. E é por isso que hoje temos a presidir ao Conselho de Finanças Públicas alguém que não tinha simpatia pelo PSD, mas a quem o PSD reconhecia muita competência técnica e completa isenção. Porquê é que o Partido Socialista vive mal com as propostas que são feitas pelo Governador do Banco de Portugal e pelo Presidente do Tribunal de Contas? Não sei se sabem, há nomeações agora para fazer de novo, porque há administradores que estão a terminar o seu mandato e o Governo não aceita as propostas que lhe foram feitas, nem pelo Banco de Portugal, nem pelo Tribunal de Contas. E como tem o poder de nomear em Conselho de Ministros, não dá sequer uma satisfação de porque é que não aceita os nomes que lhe são propostos e fica naquela posição que adotou igualmente com o Governador do Banco de Portugal sobre as nomeações de administradores para o Banco de Portugal, que é esta: enquanto os senhores não nos propuserem aqueles que nós queremos, a gente não nomeia. É assim que este Governo se comporta em relação àquilo que tem independência e àquilo que deve ter, portanto, o respeito institucional de quem está no Governo. Eu acho que vai uma diferença muito grande na maneira como olhamos para o Estado, para as instituições independentes e para os reguladores. Eu reconduzi como Primeiro-Ministro um Governador do Banco de Portugal nomeado pelo Partido Socialista e escolhido pelo Partido Socialista. E propus ao Presidente da República a recondução como Presidente do Tribunal de Contas de alguém que tinha sido escolhido e nomeado pelo então Presidente da República sob proposta do Governo Socialista. E não me fez confusão nenhuma ter reconduzido pessoas que eram competentes, independentemente da área partidária de que provinham. Mas isso hoje não é observado por quem está no Governo e por quem o apoia no Parlamento. Vai uma diferença imensa entre a maneira como nós olhamos para o Estado e para as instituições independentes e aquela que é seguida pelo Partido Socialista. Dou um segundo e último exemplo. E depois vamos jantar. Criámos, durante o nosso governo, uma entidade para fazer o recrutamento e a seleção de quadros para a administração pública, a CRESAP. Na altura, todos os diretores-gerais, subdiretores-gerais, membros de conselhos de administração de empresas públicas tinham de passar no crivo desta autoridade independente. Como é que se garantia a independência face ao governo desta instituição? Eu só encontrei uma forma, que foi pedir ao líder do Partido Socialista de então que propusesse a pessoa que ia presidir a essa instituição.
o que aconteceu. E mais acordei que essa pessoa que fosse proposta escolheria com total liberdade todas as pessoas que fariam parte dessa comissão. E isso aconteceu. Reparem bem, uma maioria absoluta escolheu criar uma entidade que haveria de fazer a seleção e o recrutamento de todos os dirigentes da administração pública. Quem presidia essa comissão foi proposto pelo líder da oposição. E a composição desse órgão foi determinada pela escolha dessa pessoa independente que nos foi proposta pelo líder da oposição. Durante os anos em que estive no governo, convivi muito bem com esta independência. Mas tenho de constatar, o mesmo não aconteceu com o novo governo e atrevo-me a dizer, pelos exemplos que ele já nos veio dando, nem vai acontecer. Pela simples razão, mais uma vez, de que não existe neste governo nenhum gosto em proteger o que é independente e muito menos em tolerar a independência dos órgãos que são independentes. Concluo dizendo-lhes o seguinte: o nosso país precisa de crescer muito mais do que está a crescer hoje. Precisa de ter muito mais investimento. Precisa de gerar muito mais emprego, porque nós temos ainda um desemprego estrutural muito elevado. Precisamos de ser muito mais efetivos nas medidas de combate às desigualdades económicas, sociais e de outra natureza, como quem está aqui esta noite bem conhece. Mas isso só é possível se tivermos a governar o país alguém que seja reformista, alguém que olhe para o país e ouse ver mais do que sondagens a cada semana e queira imaginar um mundo de oportunidades que mobilize os portugueses no largo prazo. Essa estratégia hoje, infelizmente, não mora nem na maioria de esquerda que nos governa, nem no governo do Partido Socialista. Mas eu vejo-a na militância do PSD, em todos aqueles que olharam para nós com essa expectativa de que não deitássemos fora os sacrifícios que fizemos, pelo contrário, em cima deles, construíssemos uma agenda ainda mais ambiciosa de transformação que nos pusesse a crescer ao nível que nós precisamos para que aqueles que são mais jovens possam olhar para o futuro do país sem ter de recorrer a exercícios de desespero profissional e para que aqueles que são mais velhos saibam que não precisam de esperar uma geração que já não têm para viver, para poder viver com a dignidade que merecem. É isto que nós procuramos no nosso partido e é isso que continuaremos a fazer como esteio da nossa intervenção política. Continuamos na oposição como quando estávamos no governo, a trabalhar, a pensar no futuro dos portugueses e não apenas nas próximas eleições. Um abraço e bom jantar.